mais um programa PJ. Bem-vindos todos. Essa live vai ter um grande diferencial com o tema Orixá Exu, ou o Orixá Bará aqui para nós do Batuque, que é um tema muito interessante. Vai ser uma live muito gostosa, de bastante conhecimento, bastante cultura, e nada melhor do que quem foi à África fazer iniciação para Mãe Oxum para falar do Orixá Bará. Oxum Ronquer pode começar falando sobre o Orixá Bará, o Orixá Exu para nós? Então, ora aí, Oxum. Epa, Exu! Eu acho que antes de falarmos a Exu, temos que louvar Exu, Agomojubá, Epa, Exu, Alupo Bará, né, no Batuque, como a gente diz. E aqui, eu estou hoje aqui dentro do Ilê, até porque estamos de reforma aqui ali na frente, e aqui não tem barulho. Então, antes de tudo, aqui está o Exu, que eu trouxe da Nigéria, o Exu que é assento aqui dentro do templo, Agomojubá, que Exu nos abençoe, que Exu proporcione uma live e tudo de bom para todos aqui que estão conosco, né? Vão participar conosco nessa live. Então, o Exu, na verdade, como no Batuque, a gente sempre cultuou Exu, o primeiro orixá, né? A ser cultuado, né? Exu é aquele orixá que tem um caráter, né? Forte, que gosta de ser o primeiro a ser cultuado e deve ser o primeiro lembrado. E a estrutura da religião tradicional é muito parecida com o nosso do Batuque. Primeiro é louvar Exu, Exu é sempre lembrado. Exu muitas vezes se apresenta com Ogum, né? Nos templos em Oió, a gente vê os templos com Exu na frente e Ogum, assim como é no Batuque, né? E Exu é orixá ligado à criação, é orixá ligado o nosso grande mensageiro, né? Tem tanta coisas para falar hoje. Mas assim, fazendo um pequeno resumo para a gente entrar no texto, né? Exu também é cultuado pedindo o abrimento, que Exu nos proteja. Exu tem uma grande ligação com Yami, né? Yami, que é detentora do negativo, do Adjogum. Então, Exu está ligado à grande proteção nossa. Então, Exu deve ser sempre louvado. E, independente que na religião tradicional, né, nós somos iniciados somente por seu orixá, mas existe Exu é tão importante no conceito iorubá que mesmo nós de Oxum, no templo de Oxum também tem Exu e Ogum, Niwaju na frente do Ilé, né, na frente do templo. Baba Eric, meu amigo. Então, muito importante isso. Veja, Exu, o pessoal geralmente atribui, o pessoal do Batuque atribuía a duas coisas. Primeiro, Exu seria uma criança de menos de 1 ano a 7 anos. Esse era o conceito antigo de alguns sacerdotes dentro do Batuque. E, com o tempo, foi deixando esse conceito de criança, esse conceito de menino, para ter um conceito mais aprimorado, mais próximo ali da matriz, aonde Exu é uma divindade em muitas formas de se apresentarem, né, como adultas. A segunda coisa que o pessoal do Batuque costuma chamar, ao invés de, apesar de cantarem, Exu Olodê, Exu Lana, né, tirarem, assim, chamarem de Exu, é muito importante a gente lembrar que no Batuque nós tratamos o Exu por Bará. Possivelmente, quando começou a virem sacerdotes de outros segmentos, como Mãe Apolinária, era do Candomblé, veio para o Batuque, Pai Luiz do Bará foi para o Candomblé e fez iniciação no Candomblé também. E quando começaram a ter essas mudanças, então possivelmente para não
confundirem o orixá Exu com as entidades Exu, com as entidades ali da Quimbanda, da Umbanda, que já começava a ter um crescimento entre mais ou menos a gente possa assim ter um registro por volta de 1900 e alguma 1920, 1900. Então, possivelmente eles tenham trocado o nome de Exu para Bará, que seria possivelmente uma corruptela de Elebara. Isso justamente para separar. Porque conforme vai crescendo aqui a cultura, tanto da Umbanda quanto da Quimbanda, houve-se a necessidade de separar essa entidade com essa divindade. Então, o culto começa aqui no Batuque a ter essa diferença. Uma das coisas importantíssimas também que ocorre é que, antes de fazer um buri, nós vamos lá, cortamos para Bará e damos seguimento ali no buri. Vamos fazer um orixá? Cortamos para Bará e damos seguimento ali no ritual. Então, o Bará, acaba comendo em todos os momentos. Ele está sempre ligado, ele está sempre ali viabilizando e carregando os ebós e movimentando, dando esse movimento entre A e B. Quando nós falamos que ele liga A e B, não quer dizer que ele é ali o fio condutor, mas ele está ali movimentando e está fazendo esse intercâmbio entre nós e ali o espiritual. A Oxolonqué, ela mostrou algo muito interessante aí, que difere também dos outros segmentos afro-brasileiros. Ela mostrou o Exu que ela trouxe, que fica ali ao lado do orixá. No Batuque, nós também temos, dentro do quarto de orixá, um Bará, que é diferente dos outros segmentos, que o Exu fica fora da casa. Não tem. É o Batuque e a obrigação da Oxolonqué, o costume que está ali, que ela trouxe de Oió, na Nigéria, que nós estamos bem mais próximos e bem mais ali alinhados com essa filosofia, com esse conceito ao qual a IA trouxe. Outra questão também que nós temos, que difere um pouco das outras religiões aqui, é que na porta dos terreiros nós temos o quê? Um Exu e um Ogum. O Ogum Avagã, que nós chamamos por Ogum Avagã, independente do nome desse Ogum, mas nós temos um Exu, que é o Lodê, o Lodê, que quer dizer Odê, pátio, Olô, o dono do pátio, Olodê, ou uma corruptade que seria Lodê, que é aquele que é o dono do pátio. Todos os orixás que ficam no pátio são Odê. Entraremos nessa questão em outras lives, a gente pode até falar sobre os orixás Odês e a funcionalidade deles ali no pátio. Mas vejamos que, só para ver que Tiboá, Dirã, o Guavagan também são Odês. Porém, o Exu, ele acaba sendo o orixá ali, o Lodê, ou o dono ali do pátio, porque ele fica, geralmente é ele que fica na entrada dos templos ali, zelando, cuidando. Ao qual, na minha família, eu costumo deixar um ecó ali, que é um preparado para ele, para ficar ali na porta. Quer dizer, o ecó, ele segura o orixá ali, ele bota o orixá de sentinela ali, segurando ali a porta, segurando a frente do templo, né? E essa questão também do que a Iá falou, que Exu, ele está ligado às Iamins também, né? Ele sabe os segredos das Iamins, porque ele carrega o ebó até ela. Ou seja, se Exu não permitir, não tem ataque delas. Se o Exu levar ali o ebó, ele carregar, elas conseguem o ataque. Então, essa questão do Exu é importantíssimo dentro de uma casa de batuque. O Ulodê é importantíssimo para a proteção de uma casa. Quem tem um Ulodê sento ali fundamentado
com os axés e com todos os segredos deles e fundamento, ele não tem que temer feitiçaria, ele não tem que temer ataques, ele não tem que temer invasões de Ajogun, de seres ali do Orum, até Egum, nada disso. Por quê? Ali ele segura, ali ele fundamenta toda ali a casa de Batuque. Quer completar alguma coisa, Iá? Eu acho que é isso. Inclusive, uma coisa que é muito parecido a gente tem o Odê, Exu Lodê na frente, e um outro, a doutora Paula Gomes sempre usa o termo mensageiro, né? Um outro que responde aqui dentro, né? Então ele faz essa ligação, aquele que fica na frente do terreiro, né? E esse outro que fica aqui dentro, que é muito parecido também. É isso aí. Enquanto outros segmentos, eles acabam deixando os Exus todos para fora. Nós no Batuque, hoje eu também estou dentro do terreiro. Combinamos aqui sem eu vim para o terreiro hoje para conseguir fazer a live. E nós temos aqui, inclusive no Batuque é comum nós colocarmos uma casinha para deixar o bará ali dentro da casinha. Ali é a representatividade dele. Uma casa de Batuque, a gente, quando fala em quartos de orixá de Batuque, a gente lembra da casinha do bará ali na frente e depois as cortinas atrás. As cortinas, aí estão os demais ali, os outros orixás, o dono da casa ou os orixás que estão ali dentro do ritual. E poderia fazer um favor, lembrar as saudações de Exu lá? Como que vocês conseguem saudar os Exus lá ou não? Exu, Epa Exu, e a resposta Exu Epa. Epa Exu, e pelo menos em Oió é essa saudação que usa sempre para Exu. Epa Exu, Exu Epa, Epa Exu. Aqui no Brasil, o Eric Lesinski lá, ele acabou de publicar fez um editorial falando que a palavra Laroye é um título de Exu e não uma saudação. Por coincidência, o Batuque tem uma saudação que é Lalupo, que é usado também para Exu ou para Xangô, segundo o Babá Zacel também explica, que é usado tanto para Exu ou para Xangô, que é a saudação tipo o mais importante, ou o principal ali, o mais famoso da cidade, e completamente, ou seja, ele é completamente o mais famoso ali da cidade, que é diferente também a saudação dentro do Batuque, que a gente tem uma identidade, que é isso que é maravilhoso, e a gente muito próximo, inclusive, da matriz. Não sei se o André tem alguma coisa mais para questionar sobre isso. Eu ia entrar no meio da conversa de vocês, mas os pontos que eu ia levantar já foram ditos, né? E quero levantar um assunto agora para o Oxum Ronquer, que todos os assuntos dentro da pauta de Exu são importantes. E como é a culinária de Exu na África? Então, boa pergunta, meu afilhado. Maravilhosa, maravilhosa. Então, em Oió, no templo de Exu, tá certo? Uma comida muito típica que é oferecida a Exu, né? E que me lembrou muito o que nós damos para o nosso bará. Tanto o bará que fica externo, quanto esse bará que fica dentro de casa, né? No festival Exu, né? Exu saiu do templo de Exu, é o Elegum, né? De Exu saiu pelas ruas de Oió, foi para o palácio, passou na casa do Bassorum, né? Que não estava no passado, até no passado, 2 anos atrás, o rei não tinha sido eleito, né? Não tinha subido ao trono. Então, o Elegum com Exu manifestado deu essa volta
e passou pelo o maior templo de Exu, que pertence ao palácio, que é ao lado do mercado de Aqueçã. E à noite nós tivemos ali um coquetel, dizemos, né? Teve uma festa aonde é distribuído, né? É oferecido a Exu e nós comemos juntos, né? O milho ele é cozido, né? O milho é cozido, o feijão fradinho, né? Ele é cozido, mas num ponto duro, né? Ele fica al dente, né? Que nem massa al dente. Então ele fica durinho. Depois é refogada a cebola com o dendê, tá? Depois que a cebola tá bem cozida, o milho e o feijão são misturados e refogados junto, né? E ali cria aquele tipo, o nosso xoxô que a gente usa pro bará, e o milho, até mesmo o milho torrado. E essa questão de oferecerem o milho para Exu, eu achei muito similar, e inclusive a gente come no batuque, né? O xoxô, que é o milho cozido, né? Então esse é um dos pratos prediletos de Exu, sem falar no ecó, no acará e tantos outros que eu vi darem a Exu. E que fazem bastante semelhança como nós fizemos aqui, né? Mantém o batuque, ele mantém muitas coisas que a matriz faz. E o pessoal falava, o batuque não tem nada a ver com a matriz, se querem tanto saber sobre a matriz, vão para lá se iniciar, isso, aquilo, mas o batuque preservou muito, realmente, o batuque é maravilhoso, gente. É isso que eu venho falando há muito tempo sobre essa preservação, sobre esses elementos que ocorrem, né? E para eles, o significado da pipoca, do milho, não sei se eles usam batatas lá, mas quais são os significados de cada elemento para Exu na culinária lá na África? Eu noto que o ecó, que é o nosso acaçá, tá certo? Ele vem mais ou para agradar ou também para acalmar, né? Ecó, que é o nosso acaçá, é dado para Exu, para Yami, para Ebé, para Oxum, para diversos orixás, né? E o acaçá, que é o nosso acaçá, que lá é chamado de ecó, ele é uma comida diária do Iorubá, né? Eu particularmente não acho muito gosto, né? Mas ele é uma coisa que faz parte da culinária diária do Iorubá, né? Ele come, o Iorubá come acarajé, que o acarajé se chama acará. Ele come o acará com ecó. Ele come o acarajé com acaçá. O acaçá vem ser um acompanhamento do acarajé. Então eles pegam o acarajé, pegam um pedacinho, põe na boca e põe um pedacinho de acaçá, ecó, como eles chamam, na boca, né? Isso é muito comum, e principalmente é um café das 10 horas da manhã. Se toma um mingau de manhã cedo, e normalmente o Iorubá come um cafezinho da manhã, 10 horas da manhã, ele come esse acará, né, que é o acaçá, que é o ecó, o acará, que é o acarajé nosso, ele come o acarajé com o nosso acaçá, né, 10 horas da manhã, e depois, mais tarde, ali pela 1h30, 2 horas, que ele vai almoçar, né. Então, eles oferecem muito a Exu o acarajé, que é o acará, o amarelo, o dourado, a riqueza, a fartura, né, o epô, diferentemente da nossa diáspora, né, que é uma coisa que se perdeu muito, né, por N fatores, né, mas uma coisa que é dado muito para Exu é o epô, Ió, que é o sal, Omi, que é a água,
e o oti, que é a bebida alcoólica, né? Isso tudo é colocado sobre Exu, é ofertado para Exu, né? E eu tenho visto que nos templos tudo é ofertado a Exu. É como diz, né? Exu é o primeiro orixá a ser louvado, é como o Babá disse, Babá Eric disse. Quando vai se fazer uma iniciação, Exu é louvado, a pessoa é apresentada na frente do Ojubó de Exu, antes de ser raspada mesmo, antes de entrar para o recolhimento, ela é apresentada para Exu. Depois, no ritual para tirar o Icodé, que é o Ecodidê, está ligado a Exu também, todo o ritual. Então, Exu é sempre lembrado. Na iniciação de Ebé Orum, Exu come junto com Ebé, a gente sai de dentro do templo para levar na rua, ou no Ojubó da casa, ou no Oritá, na encruzilhada. Então, isso aí completa, né, reforça o que o Babá Eric falou, da importância do culto a Exu, como é feito no batuque. Vamos fazer uma iniciação? Bará. Vamos fazer algum baracó, né? Exu está sempre, nunca sendo esquecido e sempre louvado como o primeiro. Agomojubá Exu. Babá Eric, gostaria de acrescentar alguma coisa? É muito importante a gente, como estudioso, observar o que a Oxum quer. Ela traz ali da Nigéria e o que foi preservado aqui no batuque. No batuque, já é comum nós vermos o que nós oferecemos para o Bará, para o Orixá Exu, né? Milho, ele torrado, ou milho cozido, dependendo do Bará, faz o achuxô ali e coloca lascas de coco, outros não vão, ou em determinados vão milho, só o milho torrado, só ali com algumas cascas de coco. Então, tanto o milho torrado quanto o milho cozido é oferecido para o Orixá Bará dentro do batuque. No batuque também nós colocamos as batatinhas assadas. Alguns conhecem aquele mito a qual Exu ele engana o rei dizendo que ele faria brotar, ele fez uma aposta que faria brotar os inhames assados, né? 7 inhames assados. O inhame assado não brotaria. Então, veja, ele brota, ele asta e planta. Aí no 7º dia, ele consegue, só um resumo, ele consegue enganar ali os sentinelas, os guardas que estão tomando conta, para que não deixasse Exu chegar. Enquanto ele vai assobiando, passa no mato ali assobiando de um lado, os guardas olham para cá, ele já está do outro lado, ali trocando os inhames para que brotasse. Então, veja, o Exu, ele está em todos os momentos, em todos os lugares. No batuque, nós temos aquilo que a Iá falou, que antes das obrigações, a gente acaba fazendo também corte para Exu, corte ali, louvando Exu, para poder dar seguimento ali aos nossos rituais. Então, ele vai comer antes ali de qualquer obrigação. Para as pessoas que não conhecem o batuque, o bará, ele fica dentro do quarto de orixá. Esse bará é do próprio orixá. Por exemplo, eu sou de Oxalá, eu tenho um bará ali do meu próprio orixá e ele fica ali. Como os meus filhos iniciados possuem um bará cento também, que é do próprio orixá deles. E acabam, toda vez que vai comer o orixá ou vão fazer um buri, mesmo que o orixá ele não coma na cabeça da pessoa durante o buri, o bará vai comer. Porque no buri não alimentamos, na minha família pelo menos, não alimentamos o orixá na cabeça, porque é o ori que vai comer. Então não tem porquê o orixá comer junto, nem ser convidado. Mas, ali no chão, para segurar o chão, o orixá Exu está sempre presente, vai estar sempre acompanhando, vai estar sempre comendo ali no chão. Ele não participa da obrigação da pessoa, mesmo que essa pessoa seja de orixá Exu, porque ele vai comer ali no prato e não participa no buri, só se for um ritual de orixá. Uma das coisas que
importante também que no batuque nós não sabemos por quê os antigos conceituaram aquele ecomi, que é o preparado de água ou de farinha de milho ou farinha de mandioca, com dendê ou com mel e água, aonde fica dentro do quarto de orixá, ou como eu citei, que deixa o ecó lá na porta de dendê com farinha. Que a farinha e o dendê afasta os ajoguns, afasta as iamins, afasta os males. Então a gente deixa um preparado numa água de dendê com a farinha de mandioca. E a gente despacha toda segunda-feira, vai lá, pega aquele ecó e despacha. Coincidentemente, o acaçá, que é a palavra acaçá de origem fon, né? Ela é o nome do preparado que é feito com deixa o milho da canjica branca de molho, depois vai lá, rala ou bate ele, tira aquela água, tira aquela água com aquele pozinho para fazer o ecó, que é uma espécie de um pudim tipo um pudim de maisena, para o pessoal conhecer aqui, que é o acaçá, que nós denominamos. E esse ecó, ele é servido lá constantemente, é feito lá direto, o pessoal acaba comendo, como a Iá falou. O pessoal do batuque, talvez, explicando para o pessoal do batuque a diferença do ecó para o acaçá, né? Que lá o nome é o acaçá. O que a gente chama de acaçá lá é ecó. E outra coisa que o pessoal daqui tem muito, acabam observando muito, que o dendê vai esquentar o orixá, o dendê vai deixar o orixá quente, vai deixar o orixá bravo, vai ficar mais forte, né, mais quente. Lá eles usam para fazer o mieró de Chapanã, de outros orixás, o dendê. O que é o mieró? É água calmante. O dendê, inclusive, há itãs que relatam que Exu, o dendê, ele está sobre a água, né, para acalmar o mercado, para trazer calma, para trazer paz ali no movimento, né, ali ou no que estão fazendo. Então, enquanto a gente tem esse conceito aqui na diáspora de que o dendê seria para botar fogo, seria para esquentar, para eles é para acalmar, é para trazer prosperidade e etc. Uma coisa que a Oxum falou, quer falar alguma coisa? Pode falar, Iá. Bom, o Babá disse assim, Oxum não vamos lhe perguntar aquilo que não pode ser falado, né? Existe o AO é segredo. Então, existe segredo, sim. Então, na minha volta à Nigéria, né, eu trouxe pro Ilê Exu que vai centro na frente e Exu que está centro na frente do Ilê e esse que está aqui dentro. Na terceira vez que eu voltei à Nigéria, eu me dediquei ao estudo e à prática, né, para pegar. Então, num dos ossés de Exu, e depois recebi Ogum, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, ossé de Exu, ok, mas no ossé de Ogum, dado pela família de Ogum, no ossé de Ogum, depois do sacrifício, depois da sacralização, determinado elemento é exclusivo de Exu. E assim por diante os outros orixás, né? Aí entra o que é AO, que é segredo. Mas por que eu estou relatando essa questão? A importância de Exu, do culto a Exu, o quanto é importante o culto a Exu, e ele é sempre lembrado. Sempre, antes, durante e depois mesmo. Dá para dizer que é o orixá mais importante dos cultos. Tem uma grande... Ele está presente em todos os momentos, tudo que a gente vai fazer, ele sempre está presente, e é isso que ocorre também dentro do batuque, né? Independente do orixá do iniciado, Exu sempre está presente. Então,
algo muito importante, assim, algumas peculiaridades que o Sri pode ter participado lá, né? Ou não, porque é o seguinte, o que ocorre, quando o pessoal ali no mercado, a Queçã, tem o templo de Exu, que é importantíssimo, né? Então, as pessoas circulam, na porta está escrito Eleba, né? Exu, ali está escrito Eleba. E o que é importante, que as mulheres não podem entrar dentro do templo. Não sei, o Exu não chegou a chegar ali na frente ou não? Eu não me lembro bem assim, nós íamos até Babá, não me lembro de muita restrição. O que a gente não pode mesmo é entrar dentro do templo. Dentro do templo, ninguém entra, é só o Alafim e o sacerdote de Exu. Daí dentro do templo não entra, a gente só cumprimenta da porta. É tabu mulher não entrar. Nós temos também dentro do Batuque essa questão de ali na frente, ali no Lodê, é tabu as mulheres participarem também. Algo que também foi preservado possivelmente foi preservado da religião tradicional. Salvo quando a casa, na minha família, eu sei que não são todas as famílias que acabam tendo esse procedimento, mas na minha família, as mulheres que possuem casa aberta, elas cuidam ali do Exu. Caso contrário, as mulheres não participam, as mulheres não vão lá para frente, as mulheres não ajudam. A não ser que ela tenha casa aberta e a casa seja dela, aí a mulher vai até Exu, Lodê, e cuidar dele. Então essa questão de as mulheres não poderem chegar, inclusive quem informa isso é a doutora Paula, que ela nunca entrou, que ela não pode enquanto é permitido homens ajudarem ou participarem. E as mulheres não estão, não possuem permissão de chegarem até ali, entrarem dentro do templo. Uma iniciada dentro da sua família que possui o Lodê e tem acesso a ele dentro de seu ilê, pode participar de um ritual dentro do seu ilê? Do próprio Lodê? Ela tem o seu Lodê no ilê dela, é iniciada de sua casa. O senhor fez algum ritual para Lodê no seu ilê. Ela tendo Lodê na casa dela, ela pode participar do ritual na sua casa? Olha, é o seguinte, em 82, tá? Quando eu fiz a minha obrigação na casa do falecido pai Cleon, eu era da família, eu era filho do Luiz Carlos da Oxum, que era lá de São Paulo, as mulheres que não tinham mais, a gente chama de bajé, ou menstruavam mais, poderiam participar, tá? As mulheres que seriam de Lodê, poderiam participar, ou alguma mulher que tivesse o Lodê ou casa aberta que poderiam participar. Em casa, quando nós vamos, hoje, tá? Eu migrei de família em 2000 e estou há 25 anos, vai fazer 26 agora, na mesma família. O que eu permito que ocorra? As mulheres que estiverem na casa delas, que tiverem Lodê centro, elas participam, porque é o Lodê delas, elas têm que participar. Por quê? Se o Lodê não reconhecer ela como sacerdotisa da própria casa, ali a porta é dele. Ele que toma conta. Ele que vai barrar todo mundo. Então, o entendimento é que ele permita que ela assista, que ela participe. Caso contrário, as mulheres, eu peço para ficar só os homens, a gente deixa os homens, a menos que seja um evento, como ocorreu agora dos 32 dias que eu toquei. Eu cobri ali a porta, deixei a porta aberta, cobri com um pano para não verem os assentamentos e fizemos uma roda na frente dos orixás Odê, porque eu estava tocando pro Odê, mas estava com a porta, com uma cortina ali fechando e protegendo. Ou seja, é liberado as mulheres participarem das suas casas, é um ritual
voltado para os homens que participam, e caso tenha, que nem esse ritual dos 32 dias que nós tocamos, tivemos que fazer roda na frente, ali, e foi permitido que algumas mulheres dançassem, que eram iniciadas, que dançassem ali na roda, as demais ficavam longe e distante. Qual o motivo a mulher não pode cuidar do Lodê, do Exu? No caso dela não ser uma iniciada com Lodê, tá? E o Lodê, ele vai punir a mulher que for mexer nele, for lidar com ele, que não tenha o Lodê? No caso dela não estar dentro das restrições. Os orixás não são tiranos, tá? Eles não fariam assim numa pessoa inocente, a menos que ela esteja com uma intenção, ou invadindo ali, ou fazendo alguma coisa. Aí sim ocorreria ele defender a casa. O orixá não causaria nenhum problema, nem ataque a uma pessoa que fosse ali da casa, caso tivesse permissão de participar ou de estar ali. As senhoras que, mesmo tendo em casa senhoras que possuem Lodê, que cuidam do Lodê, mesmo tendo, como a Yaumi, que é a Manhara da Tiboá, mesmo tendo Lodê, mesmo sendo antigo, não passando mais, não tendo mais Bagé, né? Ela, mesmo assim, quando eu faço corte, quando eu vou fazer uma iniciação de Lodê, ela fica separada junto com as outras mulheres. Então, a gente procura manter um ritual para homens. Por que é um ritual para homens? Veja, isso é um costume do batuque. Isso é uma tradição do batuque, ao qual ele é voltado para os homens, e as mulheres não participam e não fazem parte desses rituais. Isso foi estipulado dentro do batuque. As famílias acabam mantendo dessa forma. Existe um outro elemento que possa ali a gente até considerar, mas aí faz parte de feitura do povo, faz parte também do AO ali da casa. Então não teria o porquê a gente estar informando no meio de uma live. Mas, assim, punir e ter algo mais severo, não teria. O orixá, ele não puniria um inocente, a menos que a pessoa estivesse ali fazendo por qualquer tipo com uma intenção, entendeu? E essa questão das mulheres lidarem com o Exu, como funciona lá na África, Iá? Olha, dentro do templo de Exu, né, eu participei do festival de Exu, rituais de Exu, dentro do templo, não o templo do mercado de Aqueçã, eu não falo dentro do onde tem o Ojubó, que é o Ojubó mais antigo, se eu não me engano, de Exu, ali de Oió, que, junto com o mercado de Aqueçã. Não, eu falo na casa do Babá Elexu. Na casa do Babá Elexu, onde tem o templo de Exu, tá? Sim, normalmente é o Babá Elexu e o filho dele, né, Exu Tundê, que faz todo o ritual ali de Exu, né? As mulheres ficam mais na cozinha, né? Não vi restrição, mas não presenciei elas dentro ali onde fica os Ojubó de Exu. Realmente é mais os homens de frente, né? Uhum. Mas não tem algum tipo de restrição mais séria ou alguma regra impeditiva? Eu não percebi nada assim, né? Não constatei nada, mas realmente eram os homens que estavam de frente, sempre fazendo todo o ritual de Exu. Uhum. Posso completar só uma coisinha? Que o que ocorre? Segundo o Babá Raul, o padrinho da Oxum-Lonqué, né? Em entrevista, a gente conversando com ele explicou uma coisa. A mãe
a mãe Madalena da Oxum, né? Filha do pai Valdemar do Xangô, ela assentava para as mulheres que não tinham esposo ou que não tinham um filho para cuidar do Lodê. A mãe Madalena assentava a Timboá. Essas mulheres não tinham Exu Lodê na porta. A Timboá fazia o papel do Exu Lodê, de proteger ali a casa, de guardar, e ficava ali na casa. Há mulheres que também, hoje, por outros motivos, e a outro também, acabam tendo a Timboá na porta e não um Lodê. Mas não porque elas não teriam permissão, porque elas poderiam sim ter um Lodê ali na casa, pelo menos na minha família, mas por determinação do jogo e do próprio orixá, elas têm, essa pessoa possui uma Timboá e não o Lodê na porta da casa dela. Entendeu? Então, a Timboá, ela acaba fazendo essa parte ela acaba se tornando o Olodê ali, a dona do pátio. Por quê? O Olodê é um título do pátio ali, o dono do pátio que acaba sendo o Baralodê, né? Mas, nesse caso, essa pessoa que tem a Timboá na porta da casa dela, a Timboá faz o papel de Olodê. Esse título de a dona do pátio, ela fica ali na porta, ela toma conta. Então, há esse caso dessa mulher, há casos também antigos da mãe Madalena fazia, né? De ao invés de assentarem um Lodê ali para aquela casa, assentava a Timboá. Então era possível encontrar, até hoje encontro algumas casas que possuem a Timboá assenta na porta no lugar do Olodê, e ela faz esse papel de Olodê, sem problema algum, como existem mulheres também que lidam diretamente com o Olodê e não tem problema, que o Olodê não causa ali, não pune elas podem lidar, e tem mulheres que também o marido ou um filho acabam tomando conta, que também não tem problema. O Lodê, por exemplo, aqui sou eu, o meu esposo que também aqui na casa, eu tenho mais filhos, então o Lodê é o único, é um Lodê para nós, tá? Da nossa família, nós entendemos, ele é um Ojubó, Ojobó, aonde fica ali, ele responde por toda a comunidade, inclusive aqueles que possuem obrigação aqui, mas não estão com casa aberta. Caso saia daqui e vá para a casa da própria pessoa, senta-se um Lodê único ali para as pessoas. Bom, então nesse caso, o Lodê, ele é o dono ali do pátio, ele cuida de toda a comunidade. No caso do meu filho, eu vou só dar o exemplo do meu filho, que é o Max do Lodê, não sei se o Churão quer, ou o André já conheceu, é do Lodê. Bom, se ele é do Lodê, o assentamento dele, tá? O orixá dele é o Lodê, que é o orixá próprio dele. O Ojubó ali da casa será outro orixá, que não precisa ser o Bará. Ele não precisa ter dois Bará ali na porta, tomando conta e cuidando. Por quê? Como eu disse, a Timboá, ela pode fazer ali junto, pode fazer a parte do Olodê ali, né? Do dono do pátio ali para cuidar, enquanto esse meu filho, que ele é de Bará Lodê, a cabeça dele é de Lodê, o Lodê ali dele é o orixá dele pessoal. No nosso caso também fica o Bará Lodê e o Ogum juntos. A Timboá e o Adirã ficam em casinhas separadas. É idêntico, né? Como o Rudinei perguntou ali também, que na casa dele, ele é de Lodê com Dirã. Só que a Dirã, o Timboá, uma coisa assim, ela fica separada. Eles podem estar em casinhas separadas, eles podem estar até ou juntos. Isso não separa a sua obrigação, porque tudo está dentro do terreno, tudo está dentro ali do terreiro, e
veja, o título do Lodê, tá? A gente chama ele Bará Lodê, e não dá um nome ali exclusivo, que nem a Gelu, Laranto lá. A gente já diz que esse Bará, o Lodê, é o Bará ali da rua, não a Dag, não da rua, do pátio, né? O Lodê é pátio. Não a Dag, Lanã, Gelu, que ficam dentro do quarto de orixá. Então, denominaram ele como Lodê, mesmo que dentro do pátio existam mais exista algum Olodê ali, o dono do pátio, como é o caso de quem tem uma Timboá ou uma Dirã ali no pátio tomando conta. E o mais importante também, só para finalizar, que o bori do meu filho, o bori é para o ori, o Lodê não comeu. Por quê? Se o Lodê comesse, não seria o bori, seria para o Lodê, seria um encostamento de orixá, seria um ritual de orixá. Ou seja, o bori do meu filho, do Max, que é de Lodê, fica dentro do quarto de orixá. Por quê? Porque não é o bori do Lodê, porque o Lodê não tomou um bori. É um ritual para ori do próprio filho. Não tem nada a ver com o orixá. Então, ele fica dentro do quarto de orixá e não precisa ficar ali na casinha do Lodê, porque não pertence ao Lodê, não é um elemento do Lodê, entendeu? Porque é um ritual para o indivíduo, tá? Não tem nada a ver com o Lodê. Acabaria ficando exposto ali. Exato. Tem um monte de serviço, um monte de carreira, um monte de coisa, está na porta. Então, assim, o bori fica dentro do quarto de orixá, aonde pertence ao indivíduo. O orixá não come, não participa, não tem nada a ver com o orixá. Entendeu? O bori lá ele ia ficar exposto, não é? Até como a Yá comentou, a gente está fazendo uma troca, está fazendo algum serviço, algum ritual, acaba deixando por algum momento ali dentro do Lodê para ele segurar aquela carga. Se o bori está ali, ele está exposto àquela carga, né? Mas dentro do quarto de orixá também a gente acaba fazendo serviços, mas a função ali da rua seria outra. Então não tem por que ele estar ali. E toda ali Lodê para nós, a Vagã, Exu, esse que é centro na rua, ele está ali protegendo a casa de axé, né? A casa de axé que, em teoria, ela pode receber essas energias de Adjogum e tudo, para ir contra, né, essas energias positivas o qual a gente trabalha. Então, se botar o nosso assentamento de Ori, né, o nosso assentamento de Ori dentro da casinha do Exu, né, Exu Olodê nosso lá na frente, acaba expondo de qualquer forma, né, a primeira tentativa de invasão, primeiro Adjogum, toque, feitiçaria, tudo contra o Ilê. Sobre as cores de Exu, tem algum significado? Qual a importância? Gente, então, é importante a gente falar das cores, e eu acho que é isso também que eu acho que a colonização, quando chegou em terras africanas, quando chegou na Nigéria e no Benin, né, o que aconteceu? Exu, Orixá Exu, a cor de Exu na Nigéria é o preto, né? A cor de Exu é preto, Ogum é preto, né? Então, assim, o que acontece? Segundo a doutora Paula Gomes, né, o reino de Xangô era tão importante em toda a Nigéria que muitos orixás passaram a usar o vermelho em referência e reverência a Obakossó Alafim Xangô, né? Então, hoje em dia, a cor de Exu é o preto e vermelho. Mas, dentro do templo de Exu e nas iniciações de Exu, eu vejo os Iaô de Exu, os sacerdotes de Exu, até nem usarem o vermelho, usarem todo preto, é preto dos pés à cabeça, né? Essa é a cor de Exu em Oió, na Nigéria, né?
uma das famílias mais antigas de Exu em Oió, né, ligada a Saorixá. O preto é a cor de Exu e leva o vermelho junto, né? E já aproveitando que estamos falando de Exu, não tem como falar de Exu e não falar de Ogum Lacaie, né? Ogum, e Ogum também é preto. Só retornando, uma questão importantíssima. O batuque, de certa forma, na simplicidade dele, em toda aquela característica assim, do batuqueiro, e também o tabu o segredo da ocupação, a gente não poder filmar, não poder fotografar Exu, não poder fazer isso, não poder fotografar Orixá, etc. O que ocorre no batuque? Enquanto outros segmentos não faziam o Exu por outros motivos, nós no batuque sempre tivemos filhos de Baralanã, Baradag, Baragelu, Lodê. Então, a feitura para o orixá Exu no batuque vem de muito tempo. Sempre foi entregue à cabeça, nunca houve problema. O que nós adaptamos aqui, que acho que a Oxum vai talvez completar, que ou concordar ou não concordar, que nós, por alguma dificuldade e adaptação da diáspora, trocaram o ogó que é o opá do Exu pela chave, que também é fálica, porque é um símbolo masculino e a fechadura é um símbolo feminino. Então, veja, a chave foi trocada, o ogó, pela chave aqui no batuque. Não é por sincretismo, mas por também ser um elemento ali masculino também. Essa questão que as pessoas dizem que seria por sincretismo, por são lá católico, o próprio professor Charles, ele fala que o leba do povo Fon, ele também carrega uma chave, porém ele é sincretizado em uma divindade que nem é uma divindade católica que nem carrega a chave. Então, esse elemento da chave não vem do cristianismo, mas vem sim de uma adaptação aqui da diáspora, talvez por terem muitas mulheres ali e por ser um país muito preconceituoso, acabaram trocando o ogó do Exu pela chave. E é muito comum a gente ter, numa casa de Lodê, uma casa de Bará, duas chaves, uma chave, e os barás dançarem com chave, sempre estarem apresentando com chave, ao invés daquele opá, que é o tradicional deles, né? Então isso é muito comum aqui. Não sei se a Oxum concorda dessa questão, que é a diáspora se adaptando, né? Só para terminar o assunto anterior, eu vejo que o Alquimia Ancestral está falando, ele achou que o vermelho fosse ligado às grandes mães, né? Então, esse relato, né, é um relato feito pela doutora Paula Gomes, né, que trabalhou junto com o antigo Alafim, porque Xangô era Xangô que foi rei, né, o grande rei da Nigéria, né? Então, e você encontra dentro dos templos de Orixá, você encontra além da cor que foi imposta, um Ojubó de Xangô. Então, no templo de Oxum existe o Ojubó de Xangô, nos outros templos, muitos templos, existe, nem que seja um pequeno Ojubó de Xangô, por causa do grande Obá, tá certo? Então, falando sobre o que o Babá falou, eu tenho plena convicção que seja isso. Eu tenho plena convicção que a chave seja um sincretismo da colonização, né? Aquela coisa assim, como é que as pessoas iam se vincular um orixá, né? um deus da criação ligado com um símbolo fálico, né? Então imagina o cristão quando chegou lá, a Igreja Católica chegou na Nigéria e se deu de cara com essa divindade todo de preto com um falo gigantesco. Eu cultuo Deus, sim, alguém tem que cultuar o diabo, né? Então, era o oposto. Então, Exu, ele sai com o ogó, né? Que é o ogó, que é o símbolo fálico, né? E que é uma coisa muito comum, né? Inclusive, tem ele aqui atrás.
Então é muito comum. Então, o Exu no batuque, quando manifesta, né, o nosso bará, ele segura a chave, ele dança com a chave, ele mostra a sua chave, ele apresenta a sua chave com muito orgulho. E né? ele vai dançando, abrindo, né? Ele vai dançando, abrindo e mostra com muito orgulho imponente aquela chave. Assim como Exu faz com o seu Ogó, né, no culto tradicional. Inclusive, quando da eles Nigéria. movimentar a porta, eles fazem, né? Esse movimento com as mãos, que é o movimento de abrir. Abrir a porta. Exato. Só completar uma coisinha, a gente um vai completando o outro. Eu posso procurar referência depois trazer para vocês nas próximas, mas o pessoal informa que o vermelho está vinculado muito à terra Yorubá, que é vermelha. Então, Xangô carrega o vermelho por causa da terra. Outras divindades carregam o vermelho por causa da terra, porque ele está ligado muito à terra, né? Por isso que eles acabam carregando muito vermelho também. E é uma cor ali que padrão de Xangô, né? Todos ali de Xangô estão sempre com vermelho, né? Até para dormir. É usado uma túnica vermelha. Aqui, tanto pro Exu, pro Bará, de dentro do quarto de orixá, como o Lodê, nós aqui no Batuque entendemos que a área de atuação deles é nas encruzilhadas, correto? Na África, tem esse entendimento também? Então, boa pergunta, meu afilhado. Então, Exu na Nigéria, em Oió, na família de Exu, né? E no templo de Oxum, em Oió, Exu é cultuado na rua, né? No lado externo, existe Exu no lado interno da casa, mas principalmente, né, Exu, primeiro a ser louvado, ele é fora, né, no Odê, no pátio, fora, e na Oritá, né? Tanto na encruzilhada de 4 como na encruzilhada de 3, no lado de fora, na encruzilhada. Então, o Zebós é feito no lado de fora do templo, no Ojubó principal da casa, ou Exu pede também que seja direto no Oritá, né? Isso é comum. E Exu leva as suas oferendas em qualquer lugar e principalmente no seu habitat, né? No ponto ali, no cruzamento, o ponto de encontro dos imolé, dos orixás, é Oritá, que é a encruzilhada. Então, a gente, por muito tempo, nós entendíamos que Exu seria o dono dos caminhos ali, o dono de todos os caminhos, etc. Com o tempo, a gente começa a perceber que Ogum é o orixá que abre os caminhos onde não existe. O Exu, ele movimenta o mercado, ele movimenta os caminhos, ele movimenta as encruzilhadas onde já existe caminho. Ele vai circular e vai percorrer e estar presente em todos os lugares aonde tiver caminho já feito. Então, diferente disso, não é ele que é o dono ali dos caminhos, das encruzilhadas. Ele vai movimentar. Que nem aqui no mercado público e outros mercados aqui do Rio Grande do Sul, nós costumamos encontrar que nem no Mercadão aqui de Porto Alegre, existe justamente uma encruzilhada ali dentro dele, aonde fizeram ali um símbolo, um ajubó, aonde se tornou um local de peregrinação. Quando nós vamos fazer o passeio após uma obrigação, passamos ali no mercado, jogamos balas, frutas, flores ou até moedas para o Bará, pedindo que os caminhos sejam sempre abertos, que tenham movimento, que tenhamos fartura e que, da mesma forma, nós encontramos também, dentro do mercado Queçã, um Exu, um templo de Exu lá. Claro que aqui nós não temos como fundamentar ali, pôr um assentamento de Exu, mas temos esse local que é um símbolo, né? E aonde a gente sempre percorre. Essa questão das encruzilhadas, dos caminhos, são importantes porque
Da mesma forma que nós temos uma, uma obrigação, e antes de começar, cortamos pro Bará, vamos agradar Orixá. Antes de agradar, vamos fazer um agrado para Exu, para que ele movimente, para que ele leve para nós todos esses ebós. Segure ali a obrigação para nós, para que tenhamos prosperidade, clareza. Então o Exu, ele é importante, sim. Ele é o elo ali que a gente sempre vai estar pedindo e movimentando ali para nós. Olha só, o Babá Eric falou uma coisa muito importante, muito importante. Nós temos um conceito errôneo sobre Exu e Ogum no Brasil. Isso é muito importante falarmos. No festival Xangô, em Oió, são 10 dias de festivais. Começa aquele tumulto, as pessoas alvoroçadas para participar do festival, para irem para o festival. E numa dessas conversas, né, de viagem, de ida aqui, eu, com o costume do Brasil, Exu, a importância de Exu, rapidamente eles me corrigiram. Não, os caminhos é tudo Ogum. Os caminhos, a abertura, a viagem a gente sabe, né? Mas é Ogum. Exu é só o abrimento mesmo, é o que traz, é o que faz a ligação. Mas os caminhos, tudo, como o Babá falou, é Ogum, né? E muitas vezes eu vejo que nós na diáspora, pelo menos no Batuque, porque a live estamos falando do Batuque, nós atribuímos muito, né? Atribuímos as ruas, o movimento, tudo, muitas vezes Exu. E não, é Ogum. Foi por isso que foi determinado também que, além da proteção do Ilê, eu fizesse Ogum para essas viagens e o caminho, a estrada. Ogum. Sim. Um sacerdote diferente e tudo separado, né? Sacerdotes diferentes, templos diferentes, tudo diferente. E como eu já falei em uma outra live, o Ossé, como é feito para Ogum, é diferente como é feito para Exu e totalmente diferente de Ebé e de Oxum. Para mim, né, não é receita de bolo, não existe a receita de bolo ali que você faz igual para todos. Então, para mim foi bem difícil, né? Porque depois de receber o Ojubó, você tem que estudar, você tem que aprender a manipular o Obi, o Orobô, entender o que o Orixá está falando. E uma coisa muito importante foi essa questão do entendimento ali, perdi até o fio, ó. É que a gente pensa, a gente quer contar tanta coisa, né? Dos fundamentos diferentes, de aprender, de exato, da diferença. Voltando em terras Yorubá, né? Eu me dediquei ao ensino, e para mim foi bem complicado, porque o Ossé, o modo de cultuar Exu é diferente de Ogum, e quando eu passo aqui para Oxum, para Ebé, é um diferente do outro, né? E isso é a preservação da identidade do Orixá, é isso que a Sá Orixá, junto com o Palácio de Oió, faz, a preservação do Orixá, cultos distintos, né? E que é muito bonito, né? Que não é uma receita de bolo, que todos são iguais, né? Não é todos iguais. Diz que quando as pessoas têm dificuldade, por exemplo, estão procurando um emprego, o emprego está trancado, a gente faz um serviço de abertura para Ogum. Não para o Exu. Porque o Exu, como foi dito, ele dá caminho àquilo que já está aberto. E o Ogum não, né? O Ogum, ele abre o caminho. Tem Tan que fala que o Ogum tem 2 facões. Um ele abre o caminho, o outro ele se defende. Então, a função, ele abre o caminho. Ele está no mato, ele vai fazer a trilha. Então, ele abre o caminho. Ele faz aquele caminho para que a gente possa percorrer e encontrar o que a gente deseja. Perfeito. Perfeita colocação.
que é a relação de Exu, Bará, com a água. Oxum-Ronqué. Ai, 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 meu afilhado, tu quer me botar em saia justa, como se diz no Brasil? São pontos importantes, né? E eu acho que a água para Exu, a água para Bará, ela é crucial. Acho que ela é tão importante quanto a casinha, comentar sobre, né? Então, nós, né, vamos falar do batuque. Nós do batuque sabemos, né, de Lodê como é cultuado, tá certo? Né? Como Lodê é cultuado, o que a gente põe em Lodê e o que não põe, né? E a água é um fator do que não vai em Lodê, tá certo? Em terras iorubás, tá? Exu que fica exposto na rua, existe até um ojubó de Exu que é daquele bairro. Nos bairros existem assentamentos de Exu, né? E no assentamento de Exu do bairro e tanto no Exu dos templos, ele é colocado exposto ao tempo, ao sol e à chuva. Entendeu? E uma das oferendas que nós damos a Exu é Omi, né? Durante o Ossé é dado Omi a Exu, tá certo? Então, Exu, que é da rua, né? Que muitas pessoas na Nigéria chamam de Exu Lalu, e o Exu de dentro, que a doutora Paula Gomes chama como os mensageiros de Exu, né? O mensageiro de Exu, né? Que muitos atribuem o nome de Exu Aladie, né? Recebe também Omi, né? Então não vi interdição de Omi com Exu. Temos um problema aí. Eu vim da casa do meu primeiro babalorixá, né? Eu fiquei durante mais de 17 anos lá. E o que ocorria? Nem o Lodê, nem os orixás de dentro, tirando o Oxum e Manjá Oxalá, que ficavam na água, né? Direto na água, os demais orixás eram um paninho que passava em cima e não fazia nada. Corte só fazia à noite e tudo mais. E o que ocorre? Meu babá, eu peguei o meu Lodê, tava ali, tinha terminado de comer, ele tava levantando, ele deu pra mim, né? Ali, eu coloquei em cima do pano pra separar, ele trouxe uma bacia, foi lá e botou meu Lodê dentro da água. Eu quase morri, eu falei, nossa, que susto. Ele falou assim, seu Lodê não pode ter medo. Seu Lodê, se tiver medo, ele não sai da casinha, se tiver medo, não faz isso. E outra, tá ali o Ecó, a água, o dendê na boca dele, ali na frente dele. Então, assim, você não pode ter medo. Vamos cortar durante o dia, vamos cortar à noite. Se estiver chovendo, o orixá vai responder. Eu tomei um susto tão grande nesse momento que, assim, abriu a minha mente. E aí comecei a observar lá o Exu, o de Exu, até de Xangô, ali na frente de todo mundo na Nigéria. No tempo, cai água, cai chuva, cai ali, tá no sol, o sol não causa problema, nem nada. Então eu fui despertando para muita coisa que realmente a gente acabava, será que? Engessado. Justamente. E eu ficava assim que nem, eu passo ali na casa da Oxum-Ronqué, eu cumprimento o Lodê, cumprimento os orixás ali de rua, cumprimento o Exu dela, que ela trouxe da Nigéria, o Ogum que ela trouxe, que está ali. Não tem nada cobrindo. Ele está no tempo. Não tem nada cobrindo. Ele está ali, a gente pede água, passa por eles e segue. Né? Eu quis frisar essa questão, né, do orixá estar exposto ao tempo. Eu não quero julgar, dizer que o nosso batuque está certo ou está errado, mas eu gostaria de, hoje em dia, através do estudo, né, que até parabenizo o Babá Eric, através do estudo, conhecimento, conhece coisas assim, ó, que eu fui aprender lá botando a mão, né? E o que acontece? Isso não é para criticar que eu falo, para questionar, dizer que está certo ou errado, não. Mas eu acho que é de suma importância
para o sacerdote, não importa qual seja a diáspora, mas eu acho que é de suma importância o sacerdote saber o que é imposição, o que é colonização, o que é coisas ocidentais que vieram a mudar e limitar o orixá, né, através do achismo e sincretismo, escondendo o orixá, né, do que é isso tudo, do verdadeiro fundamento do orixá, né? Então, não que a gente vá mudar, não que a gente esteja criticando, sim, não, mas a gente entender, saber, conhecer e buscar Exu na sua origem, tá certo? Porque aqui no Brasil, hoje, o Exu não é do Brasil, Exu é da Nigéria, do Brasil aqui é só o Saci Pererê e outras entidades, né? Então, a gente tem que buscar na fonte. Por quê que eu falei isso? Porque há pouco tempo nós tivemos aquele evento gigantesco aqui que muitas casas foram tomadas pelas águas. E aí eu ouvi as pessoas falando, e muita gente veio me procurar. Eu ouvi as pessoas falando, não, você perdeu tudo, o orixá fugiu, você vai ter que sentar 4 pés em todos, tudo mais. Eu virei e falei, olha, você me desculpa, vai pro seu jogo. O orixá que tá senta não foge por causa da água, não foi você, foi uma tragédia. Vai lá. O orixá, com o ossé bem feito, com um bom tempero de dendê, ou com uma erva, ou com uma gota de orejé de um pombo. Isso você não vai... Veja, vocês estão numa situação tão complicada que perderam tudo. Sobrou só ali os seus ocultados, para vocês recomeçar, vocês vão ter que aceitar tudo. É um absurdo isso, o pessoal falando, não, porque vai ter que assentar, porque eu faço para você de graça, você me deu os 4 pés. As pessoas não tinham nem o que comer. O orixá não vai fugir por conta de caiu uma gota de água ali, uma chuva, ou isso, aquilo. Acho que isso, meu pai, quando colocou ele ali para lavar, para dar o ossé, após o corte, foi justamente para mostrar que o orixá, e não é isso que vai fazer com que o orixá fuja. O orixá pode fugir por mau comportamento, por erros que a pessoa faça, por bagacerice, qualquer que possa acontecer. O orixá pode fugir, mas não para um acidente natural desse, e as pessoas querendo se aproveitar de um momento desse para chegar e fazer as pessoas cortarem de barato. Oxalá. Gente, não tem como dar 4 pés. As pessoas não tinham o que comer, perderam tudo. Entendeu? Concordo plenamente, pegando o gancho do assunto, concordo plenamente. Não, eu cultuo, acredito no orixá e não precisou ter que pisar em solo iorubá para ter esse entendimento. Eu sempre acreditei num orixá que faz parte da natureza, né? E não que tem restrição com a natureza, né? E preciso contar um conto, né? Uma coisa que me aconteceu lá, uma historinha. Uma coisa que me chamou muita atenção no festival Iemonjá, né? A sacerdotisa de Iemonjá, tá? Iemonjá manifestou-se em uma menina lá, que era do culto de Iemonjá, claro, né? E um ritual fechado dentro do templo. Depois de toda a festividade, nós tínhamos cultuado Iemonjá no rio Ogum, próximo ao Oió. Depois nós tínhamos cultuado no outro dia Iemonjá pela cidade e terminamos a noite dentro do templo. E uma menina recebeu a orixá, né? Mas uma manifestação fantástica, lindíssima, né? Uma emoção. Epa, o miô. E uma das coisas que ela fez, a sacerdotisa, foi pegar o ió, o sal, botar na mão de Iemonjá, para Iemonjá abençoar o sal, para botar em casa, na casa dela, o sal abençoado. Aí eu me pergunto, será que o orixá tem aquela restrição, como é visto no Brasil, determinado orixá com a água, com o sol, com o sal, com o atá, que é a pimenta, com o ataré, né? Que um sacerdote até falou ali antes, Exu leva muita pimenta. Exu entre os elementos que eu falei
que Exu come, existe o ataque, a pimenta, é muito apimentado, Exu é oferecido pimenta, que é o ataré, aquela pimentinha preta, diretamente para Exu, né, como é oferecido para outros orixás. Então, esses elementos fazem parte do orixá, e a natureza é o orixá, né, também. A pimenta é algo, na comida do orixá, é algo que o André sofreu. Não. É semelhante ao Lodê na água no Meró, né? Quando seu pai botou, naquela época, pra mim foi a mesma coisa, né? Pai Xangô. Foi um susto. Sim. E tudo isso também acaba respondendo ao que o pai Jorge, de Ogum, comentou antes, né? Ele fez uma pergunta a Iá, que fala assim, que então, na sua visão, a senhora acha que ninguém faz religião no Brasil? Não. O intuito da live não é falar sobre fundamentos, né, e nem dizer que as casas estão certas ou erradas, porque dentro do Batuque tem várias famílias que têm suas tradições, costumes e fundamentos. A live fala sobre cultura. A gente traz comparações entre o Batuque e a cultura lá na Nigéria, lá em Oió. Não Ao contrário, fundamentos, né? Ao contrário, trazer tudo o que o Batuque preservou, né, da religião tradicional. Não é dizer que não faz, não, ao contrário, entendeu? E mesmo eles lá não reconhecendo uma outra religião externa, existe, né, e levar para o nigeriano que existe o Batuque, entendeu? Que nós preservamos a religião deles através de décadas aqui no Brasil, entendeu? E o nosso Batuque faz coisas que está extremamente ligado ao orixá, e preservado. O orixá aceitou de algum modo, entendeu? Agora, cabe a nós sabermos o que cultuamos, da onde vem, tá? Que não vem ali da Amazônia, não vem do Japão, vem da Nigéria, não vem do Papa, tá certo? E que Ogum, Exu é tratado assim, entendeu? E a gente não vai mudar na sua casa, mas é importante, no mínimo, você saber. Se você é do orixá, você tem que saber de onde vem teu orixá, o que seu orixá faz, se ele desceu na terra, o que ele come. Porque o padre conhece a Bíblia. E se você, babalorixá, não conhece a sua Bíblia, sinto muito. Exatamente. É um exemplo muito simples e que define tudo isso. Nós, do Batuque, não cultuamos Oxum com dendê e pimenta. Nós não podemos fazer isso no Batuque, mas na África se faz. Exatamente. Aqui, Oxum do Batuque, ela come a canjica com o quindim. E aqui, a Oxum da religião tradicional, vai o ataque, a pimenta, vai o epô, para quem conhece, né? É o dendê, como é feito na Nigéria, né? Mas o Batuque é preservado, e tenho certeza que a minha Oxum, olha aí, Oxum do Batuque, aceitou todas essas oferendas durante esses 30 anos que completou esse ano. Exatamente. E vai continuar assim, comendo a canjiquinha dela. Termos o conhecimento de que na África tem seus costumes, suas tradições, ele é importante, mas não quer dizer que a gente tem que colocar aqui algo diferente das tradições, dos costumes e dos fundamentos do Batuque. Mas o conhecimento, ele é importante. É não romper com a tradição e com o costume antigo. Só que tem um problema, gente, e a gente precisa falar abertamente isso, e não dá para ficar escondendo debaixo da saia. Gente, o costume antigo, e nós temos pessoas aqui antigas, que nem o pai Jorge, a Oxum não quer, já está há mais tempo, o André, ele está nessa safra intermediária. Há coisas que a gente via nos anos 80, que hoje não vê. Hoje é um novo costume. A gente vê pessoas andando de sapato dentro do quarto de orixá. A gente vê pessoas fazendo coisas que pra gente não é costume. E que está se moldando, está sendo, o Batuque contemporâneo está se moldando para um novo Batuque. As pessoas estão até filmando o orixá, estão falando sobre o orixá, estão apresentando o orixá ali, que no costume antigo a gente não fazia. Há coisas que no costume antigo a gente, assim, o Adijá do Candomblé,
o batuqueiro não aceitava vestir e cobrir o rosto dos orixás. Não era feito. Cobrir chapanã com palha, não tinha isso. Isso é a introdução do candomblé. É uma mistura que vem ocorrendo. Então, veja, quando há elementos que se chocam do costume antigo com o costume novo, nós precisamos olhar para quê? Para a matriz. Por quê? Os nossos orixás vieram de lá. E todos esses pontos similares, todas essas coisas que a Oxum Ronquer está trazendo, é fortificar aquilo que nós fazemos. Por exemplo, as outras religiões dizem que nós não somos feitos. Por quê? Porque nós não raspamos. Gente, na Nigéria, povo de Ogum não raspa e não precisa. Por que nós seríamos obrigados a raspar só para satisfazer o gosto de um povo aqui também da diáspora? Não. Nós não precisamos e não raspamos. E ponto. Agora, se sair do batuque e for pro candomblé, vai ter que ser raspado. Como? Alguém vem no candomblé? Eu não aproveito nada. Eu tenho mais de 10 filhos que vieram do candomblé, ajeitei a vida deles e não considerei nada. Eles tiveram que passar por todas as iniciações no batuque. Nem os ibás foram aproveitados. Porque é um novo segmento, é uma nova religião. E, da mesma forma, se saírem daqui, lógico, vão para lá, pro candomblé, raspe, deixe tudo, vai para lá. Então, veja, essas questões que, se a gente não soubesse que na Nigéria também existem orixás que não raspam e não precisam de raspar, hoje nós estaríamos achando que batuque não é uma religião iniciática porque não raspa. Quando, na verdade, não precisamos raspar. Nós vamos manter os nossos costumes. Entendeu? O batuque preservou muito. Então, esse momento de ter o contato com a Nigéria, através da Oxum Ronquer, e de tudo aquilo que ela vivenciou, é importantíssimo para nós. Por quê? Enquanto diziam que Exu só pode comer o padê, que é a farinha com o dendê, e que pipoca, milho ou batata assada é invenção e delírio, que é o que eles falam, fora aqui do Rio Grande do Sul, as outras religiões, nós encontramos na Nigéria Exu sendo tratado com milho torrado, milho cozido. E eu não vi o padê na Nigéria. Então, eu não vi. Olha, e olha que meu Exu é cento, o Exu externo, né? O Exu Lalu e o Exu Aladê é feito pelo sumo sacerdote de Exu em Oió. Eu não vi padê de farinha lá com dendê como outras diásporas oferecem. Não, é milho, como nós oferecemos no batuque. Tá certo? Então o batuque está certo. E o alquimista está falando também sobre o batuque que ele não tinha ouvido falar, mas eu acho hoje em dia muito importante a gente conhecer, né? No Brasil tem que conhecer a Jurema, Xangô de Pernambuco, tambor de Minas, tambor de Minas, justamente. Batuque. Gente, não é só uma. O Brasil tem que conhecer, não existe só uma diáspora. Eu, dentro da minha diáspora do batuque, que não era raspada, 30 anos aqui no batuque de Oxum. Quando eu cheguei lá, tá? Através do meu método do batuque, os sacerdotes se reconheceram, filha de Oxum, né? Sem saber que eu era de Oxum, tá certo? Então foi dado para Oxum, né? Filha de Oxum, um Xangô no batuque, chegou lá, ainda pediram que você precisaria cultuar Xangô, como no batuque você cultua. Exatamente, porque, né, como todo mundo sabe, na religião tradicional não existe dois orixá, é um. Mas a pessoa, o sacerdote, sem me conhecer, disse que eu era de Oxum, mas eu tinha que sempre louvar o cabeceiro Lucossô Xangô, né? Coincidentemente, né, muito parecido com o batuque, que eu sou de Oxum com Xangô. Durante toda a minha vida, eu fiz obrigação de Oxum e Xangô comeu junto, né? Esse é o batuque. E dentro de todas as diásporas que temos no Brasil, cada uma tem sua característica. Sim. E precisa respeitar o batuque, né? Todas estão corretas, porque teve um início lá atrás. Existe. Gente, a nossa live falando sobre
Exu, sobre Bará, chegando ao fim. Falamos sobre lugar de atuação, culinária, cor, feitura, água. Respondemos algumas questões dos telespectadores. Acho que falamos sobre praticamente tudo, eu né? posso só completar mais uma coisinha com certeza. fundamento ou não? Pode, É o pode seguinte, sim. gente. Vamos postar, Ellen, vamos postar. Veio aqui, eu acabei de, esses dias, atender um rapaz de Bará, né? Ele é do Bará. Gente, na minha família, tá? Na minha família, eu vou falar pela minha família, axé para todas as famílias, seus conceitos, etc. Ele é do Bará. Ele não precisa de um Bará para o Bará dele, gente. Ele é do Bará. Ele tem um outro orixá que faz essa função, que é o Bará. Mas, veja, o filho de Bará não tem 3, 4 Bará para ficar fazendo ali, centro para fazer. Na minha família é assim, gente. Então, veja, ele é do Bará, ele não. Por exemplo, ele é do Bará Adag, ele não precisa do Bará Gelu para o Bará Adag dele, entendeu? Então, veja, ele tem um Bará, ele vai ter as funções dele, ele vai ter os outros orixás que completarão ali a obrigação dele. Eu costumo dizer que eu sou de Oxalá, da cabeça aos pés. Tanto que na minha feitura, no meu fundamento, as pessoas sabem, o Babá André viram, que se fundamenta ali o axé da pessoa. As divindades que acompanham, elas acompanham a obrigação para completar. Elas não são a feitura dele. A feitura dele é por orixá, tanto que ele recebe o nome ali de iniciação, o nome, ele só recebe um nome de orixá, que é o do orixá qual ele foi iniciado. Ele vai ter algum centro, mas ele não vai ter o nome daquele orixá. É o meu costume, é a minha família, gente. Axé para quem faz diferente, mas eu tenho que explicar que, por exemplo, vem uma pessoa, faz uma iniciação, ela vai ter aquele nome do orixá qual ela iniciou. Esse menino, ele tem o Bará, ele vai ter o Bará, que é a feitura dele. Ele não precisa ter 3, 4 barás, ter mais um bará ali para ele, entendeu? Então, veja, começou a feitura dele, aí depois disseram que ele teria um outro bará, daí não aceitaram, ele achou que estava faltando obrigação, no fim não era aquilo, então, veja, há necessidade da gente conversar mais sobre conceitos, sobre iniciações, sobre obrigações e também sobre aquele negócio. Gente, eu sei que é muito difícil as obrigações, a gente depende de tempo, não adianta fazer uma iniciação em um dia, você não vai conseguir passar por todos os rituais. Há também aquele negócio que o pessoal também a gente vem falando, cada um tem os seus bichos, às vezes é preferível assentar com 4 pés de aves, né, do que botar de carona. Eu não faço. Axé, para quem faz, continue fazendo. Não vai mudar o seu ritual porque nós estamos falando. Mas eu individualizo ali o orixá, porque o okutá do Bará, ele vem, é um okutá somente, ele está vazio. O orixá vai entrar durante o ritual, ali, ele vai criar a ligação ali, a ligação do indivíduo com o orixá é o okutá dele, é o vulto, é a ferramenta e etc. Então, isso é importante a gente estar discutindo durante essas 12 lives que nós faremos sobre orixás. É importante vocês também abrirem a mente e virem com o coração aberto, porque não adianta a gente trazer o costume antigo, mostrar o que ocorre na Nigéria, mostrar o batuque e outros segmentos, se a gente, mas eu faço assim, não me interessa, não vou mudar. Continue fazendo. Mas o importante é a gente ter o conhecimento, saber o que está fazendo. E, veja, se a filosofia está confusa, o ritual não há conexão com o ritual. Então, se o ritual já está confuso e complicado, a filosofia não está correta.
Nem tem. Então vamos harmonizar isso e analisar para a gente poder ver o que nós cultuamos para saber quem somos. Tudo Entendeu? tem que fazer sentido. Se não faz sentido, Exatamente. não está correto. Justamente. A live de Eu acho que semana que vem, nós falaremos sobre o orixá Ogum. Continuando a nossa série sobre orixás. Vai ser uma série de 12 lives, como o Baba Eric falou. Vamos falar sobre os 12 orixás aqui do Batuque. Depois dessa série, vai ter mais coisas legais. Então é importante que o pessoal da live acabe nos seguindo, os nossos 3 perfis. Eu sempre posto, a gente compartilha as lives, a gente corta elas para não ficar extensa, né, dentro de um vídeo só. Então eu parto ela aqui. E é isso, gente. Vou agradecer a todos, né? Quem quiser assistir os outros vídeos da série APJ do nosso programa, entra lá no perfil e assiste os outros vídeos, tá? Agradecendo aos nossos apoiadores, a Yaoshun Ronquer, Baba Eric, aos nossos convidados aqui, a todas as pessoas que participaram. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Axé, Ireu, Epa, Peci, Epaô.